O desejo de desistir, às vezes, ele vem e vem como algo muito forte no nosso coração. E eu sei que todos nós passamos por isso em algum momento. O profeta Elias, ele, depois de um momento em que ele vive uma experiência no Monte Carmelo, onde ele desafia os profetas de Baal, ele é ameaçado por Jezabel, ele foge para o deserto, debaixo de uma árvore infértil, chamada Zimbro. Ele deseja a morte no seu ânimo. Ele diz: já basta, Senhor. Não sou melhor que os meus pais. Esse texto aqui é um texto muito pregado, não quero trazer aqui nenhuma grande novidade para você. Eu tenho para mim que a maioria dos irmãos aqui conhece essa palavra, conhece esse versículo, mas que seja essa palavra o que você precisa ouvir, não aquilo que você não conhece. Talvez o que você conheça, mas o que você precisa ouvir nessa noite. Para ele era o limite, aquele era o limite dele. Ele estabelece para Deus um limite que ele não podia ultrapassar. Ele fala: já basta, Senhor. Eu não sou melhor que os meus pais. E ele faz essa comparação, ele quer dizer: olha, eu não sou tão bom quanto os meus pais, eu não sou tão bom quanto os meus antepassados aqui, é nesse sentido, né? Quem veio antes dele. E talvez ele estivesse dizendo para Deus: eu não sou tão bom quanto o Senhor pensava que eu era. Mas Deus não aceita aquela renúncia, aquela, eu diria, demissão, né? Aquele pedido de demissão de Elias. Deus não aceita. Deus ainda tinha uma obra a fazer, Deus ainda tinha algo a realizar através da vida do profeta e na vida do profeta. E não é diferente contigo. Você chegou no momento em que você considera que você chegou no seu limite. Você acha que realmente não tem como ultrapassar essa linha, não tem como ir adiante, não tem como ir além, não dá para seguir mais. A árvore que Elias ficou talvez seja o momento que você está vivendo agora. Um momento de esterilidade espiritual, esterilidade profissional, esterilidade emocional. O zimbro era uma árvore infrutífera. É uma árvore praticamente sem folhas, sem frutos. E talvez seja assim que você esteja se sentindo. E talvez seja esse o momento da sua vida, um momento sem frutos. Você não vê os frutos. Você não vê o renovo, você não vê as coisas acontecendo, você não vê a mudança tão esperada, tão desejada. Aquela árvore foi a árvore da desistência de Elias. Mas não era a árvore da desistência de Deus. Esse momento que você vive agora talvez seja o momento da sua desistência, onde tudo em você está querendo desistir. O seu coração, a sua mente, a sua alma, o seu ânimo. Mas Deus não tinha desistido. Não estava no plano de Deus Elias parar ali. Aquele não era o lugar que Elias ia encerrar a sua carreira, a sua vida. Não. Definitivamente não. Deus tinha algo diferente reservado para Elias. Deus tem algo diferente reservado para você. E eu sei que você chegou no seu limite. E eu sei que essa palavra é para alguém que de repente não aguenta mais viver o que está vivendo. Porque não é só a intensidade da provação. O que nos consome muitas vezes também é o tempo da provação. É o tempo que você está vivendo isso. É o tempo que isso dura. É o tempo que isso perdura. Então Elias, ele deseja ali no seu ânimo, mas a resposta do Senhor foi: levanta-te e come, porque muito comprido será o caminho. Deus não trouxe ali uma carta de demissão para Elias assinar, não. Deus trouxe pão e água. Deus trouxe alimento. Não um alimento para Elias desistir, para dormir, não. Um alimento para ele voltar a caminhar no meio do deserto. É isso que o Senhor tem feito. E eu sei que é contrariando a tua vontade, mas o Senhor está trazendo para você diariamente o alimento para você continuar, mesmo quando você não quer continuar. Mesmo quando você briga com Deus e fala: Senhor, não vou continuar, eu quero parar aqui. Quantas vezes, e hoje não é diferente, que o Senhor te faz desistir de desistir. Que o Senhor te dá forças em momentos em que você já não quer nem mais ter forças. Em que você não quer nem pedir ao Senhor forças, você só quer parar. Aquela caminhada de Elias fazia parte da agenda da aprovação de Deus. Daquilo que Deus tinha para ele. Daquilo que ele precisava viver. E talvez não tenha sido nem a ameaça de Jezabel o que fez Elias temer. Talvez tenha sido toda a carga espiritual,
Talvez tenha sido medo, talvez tenha sido a incredulidade daquele momento, eu não sei. Eu acho que o problema às vezes não é um amontoado de coisas que vão acontecendo na nossa vida, no nosso dia a dia, que vão drenando a nossa fé, drenando a nossa confiança, e chega uma hora que vem um cansaço. Você não sabe explicar, você não sabe dar uma causa. Se perguntasse assim, mas por qual motivo que você chegou nesse ponto? Você não vai saber dizer um motivo, porque são inúmeros motivos. Porque são inúmeros, talvez pequenos motivos, que somados se transformam em um grande motivo. O próximo passo de Elias foi para um monte. E também lá naquele monte ele se escondeu dentro de uma caverna. Essa fase da vida de Elias eu chamo da fase da desistência, em que Elias está fugindo do propósito de Deus, em que Elias está fugindo dos planos de Deus, em que Elias está fugindo de Deus. Mas Deus, ele resgata Elias nesse momento, nesse tempo. Deus tira Elias dessa fase, porque é uma fase. E não é diferente do que está acontecendo na sua vida, é uma fase. É um tempo, é um momento. E está tudo certo. Em algum momento você parar embaixo do zimbro, eu também já parei, quem nunca parou. E está tudo certo viver um momento de esterilidade onde nada acontece, quem nunca viveu. E se retirar para uma caverna e querer ficar no escuro, e querer ficar deitado, e querer ficar chorando, e não querer ver ninguém, sabe? Mas a pergunta de Deus para Elias foi: o que fazes aí, Elias? Vai para fora. O que fazes aí? A pergunta de Deus, ela sempre é sobre o lugar que nós estamos. Desde o Éden. Adão, onde estás? É muito mais sobre onde nós estamos do que sobre aquilo que fizemos. Porque o que nós fizemos nos leva para um lugar que é distante da vontade de Deus, que é distante da presença de Deus, que é distante do plano de Deus. Por isso a pergunta de Deus para Elias: o que fazes aí, Elias? Vem para fora. E numa voz mansa e delicada, Deus fala ao coração de Elias, porque é assim que Deus fala. Não adianta você esperar Deus falar no meio do trovão, do raio, do vento, do terremoto, não. Deus vai falar muitas vezes, e a maioria das vezes eu diria para você, na voz mansa e delicada, na voz suave. Deus vai falar muitas vezes nas entrelinhas, nas circunstâncias, no cenário se desenhando, no cenário se apresentando. Você vai entender que é Deus falando. Você vai sentir Deus falando. E Ele te reconduzindo, te levando de volta. O caminho do deserto. Não era o caminho do oásis, não era o caminho da bênção, não era o caminho do milagre, não era o caminho do deserto. Deus estava levando Elias de volta ao caminho do deserto. Porque ele ainda tinha que atravessar aquele deserto. Você ainda tem que atravessar esse deserto. Mas é o Senhor que está te conduzindo de volta nesse processo. E sim, depois desse processo tem o teu milagre, tem a tua bênção, tem a mudança de vida que você tanto deseja. Mas o Deus que é o Deus dos vales, o Deus que é o Deus dos montes, o Deus que é o Deus dos oásis, também é o Deus que é o Deus dos desertos. Desertos que mudam a nossa vida. Desertos que nos transformam, que transformam a nossa história, que vai transformar completamente a sua história. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nessa noite. Gostaria de honrar a todos os irmãos do clube de membros do canal. Se você não participa desse projeto, é só clicar no botão assinar. Que seja a paz do Senhor sobre o coração de cada um dos irmãos. Fiquem na paz, a paz de Cristo.